Salve Maria! Bem-vindo ao primeiro programa de Maria Nunquam Satis. O nome do programa é de uma frase de um grande santo e devotíssimo de Nossa Senhora chamado São Bernardo de Claraval. Essa frase quer dizer: de Maria nunca se diz o suficiente. E é verdade. Por mais que cantemos, por mais que sejam feitas pregações, por mais que sejam compostos hinos, poesias, tudo em honra da Mãe de Deus e nossa, ela nunca será honrada, amada e venerada como deveria. Muita gente tem medo de amar demais Nossa Senhora, colocando ela no lugar de Jesus. São Maximiliano Maria Kolbe diz bem assim em um de seus escritos: nunca temas amar demais a Imaculada, porque por mais que você a ame, nunca você a amará como Jesus a amou. Por isso estamos aqui, para juntos crescermos no conhecimento e no amor à Mãe de Deus e nossa. Esse nosso programa não deseja ser um tratado de alta teologia, de mariologia, mas sim pílulas de espiritualidade que vão ajudar a cada um de nós, a começar por mim, a crescer no amor a Nossa Senhora. Porque, como diz São Luís Maria de Montfort, quanto mais amamos Nossa Senhora, mais ela molda Jesus em nós. Agora, qual deve ser a relação do católico com Nossa Senhora? Muita gente por aí diz que os católicos colocam Nossa Senhora no lugar de Deus, ou como se fosse uma deusa. Isso é verdade? Qual é a verdadeira relação entre Nossa Senhora e os católicos? Qual é o lugar de Maria Santíssima na vida do católico, na fé católica? Encontraremos essa resposta no Catecismo da Igreja Católica. Vamos abrir o Catecismo no parágrafo 971. Vamos ler juntos? A piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada pela Igreja com um culto especial. Com efeito, desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis refugiam-se suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Vimos que desde o início da Igreja Católica, Nossa Senhora tem um lugar especial. A tradição nos coloca que a mais antiga oração à Mãe de Deus, belíssima, que rezaremos no final do programa, data dos primeiros séculos da cristandade. Então Maria Santíssima ela tem um culto especial, ela tem um lugar todo especial na história da Igreja, tem um lugar todo especial na vida do católico. Porém, a Igreja nos adverte: este culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado, igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Aqui nós temos a chave para entendermos o lugar de Nossa Senhora na fé católica. Nossa Senhora não é deusa, não é mais que Deus. A Nossa Senhora devemos um culto especial. Não é a adoração que devemos apenas ao Deus uno e trino, apenas as três divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a ela devemos um culto especial. Para isso, vamos recorrer a três expressões gregas que vão nos explicar, vão ilustrar para a gente qual é a relação de Nossa Senhora com a fé católica.
Qual é o lugar de Nossa Senhora dentro da devoção, dentro da espiritualidade do católico? Começamos com a palavra grega latria. A palavra latria, do grego, é adoração plena, adoração total, adoração no mais alto grau, no mais alto patamar. E essa adoração, esse culto de latria, é devido tão somente às três divinas pessoas: ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao nosso Deus uno e trino. Apenas a Deus a adoração. Agora, aos santos e aos anjos, a igreja presta um culto chamado de dulia. O que seria dulia? Seria a veneração, a honra, o respeito, o reconhecimento pelos seus feitos, o reconhecimento pelo lugar que ocuparam na história da igreja, na história da humanidade. Tantos e tantos santos, os mártires, os confessores, os profetas, as virgens, as religiosas, os pais da igreja, os fundadores, os santos padres, que com sua palavra e com seu exemplo, muitos derramando o seu próprio sangue, manifestaram o seu amor por nosso Senhor Jesus Cristo e pela igreja que ele fundou. Por isso, a igreja, reconhecendo que eles estão no céu, gozam da glória, gozam da visão beatífica e de lá do céu intercedem por nossas necessidades, a igreja nos oferece os santos como exemplos a serem seguidos e como companheiros na intercessão fraterna. Por isso, aos santos prestamos o culto de dulia, de veneração. É olhar para a pessoa do santo, imitar os seus exemplos e, como ele está na glória, na visão beatífica, contemplando Deus face a face, pedir a sua intercessão pelas nossas necessidades. Esse é o culto que a igreja chama de dulia. Porém, esse culto de dulia não é o que prestamos a Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora está acima de todos os anjos, de todos os santos. Ela é a obra-prima da criação. De todos os seres criados, a mais perfeita. Um cântico antigo diz que Maria é a honra de toda a criação. Nenhum ser criado teve uma relação tão singular com a Santíssima Trindade do que Nossa Senhora. Ao rezarmos o terço, rezamos sempre aquelas 3 Ave-Marias após o credo, fazendo referência a essa íntima relação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade. Maria Santíssima, filha predileta de Deus Pai, mãe admirável de Deus Filho e esposa fidelíssima do Espírito Santo. Opa, esposa? Mas que negócio é esse de esposa? Maria não era esposa de José? Sim, Nossa Senhora é esposa de São José. Porém, vamos encontrar lá no livro Tratado da Verdadeira Devoção, de São Luís Maria Grignion de Montfort, a explicação de por que a igreja usa essa expressão esposa do Espírito Santo. Porque foi nela que o Espírito Santo fecundou e tornou Cristo homem. Cristo se encarnou nela por obra do Espírito Santo, que nela se tornou fecundo. Deus veio e habitou o ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Então, numa analogia, São Luís diz que Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. Muitos dizem também sacrário do Espírito Santo. Corretíssimo. Nossa Senhora foi habitada pelo Espírito Santo, que fecundou e gerou no seu puríssimo ventre nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, diante dessa relação singular de Maria com as 3 pessoas divinas,
nós prestamos a Maria Santíssima um culto que a igreja chama de hiperdulia. A dulia, o culto de veneração que é prestado aos santos e também aos anjos, é elevado de uma maneira hiper, acima. Ou seja, o culto, a veneração que prestamos a Nossa Senhora é muito superior ao culto prestado aos anjos e aos santos. Convém lembrar uma coisa, nas palavras de São Luís de Montfort: diante de Deus, Maria Santíssima não é mais do que um átomo. Porém, diante da Santíssima Virgem Maria, nós não somos menos do que um átomo. Não somos mais do que um grão de areia, dada a grandeza dessa mulher. Por isso, prestamos esse culto de hiperdulia, ou seja, uma veneração maior, uma veneração grande, uma veneração superior. Tanto é que a devoção a Nossa Senhora é uma característica essencial do católico. Se eu não sou devoto de Nossa Senhora, me desculpe, mas eu não posso ser chamado católico. Eu posso não ser devoto de São Sebastião, posso não ser devoto de Santa Filomena, posso não ser devoto de São Leopoldo Mandique, posso não ser devoto de São Pantaleão, talvez você nem tenha ouvido falar nesses santos. Não tem problema. Mas se eu não sou devoto de Nossa Senhora, aí sim temos problema. Porque a devoção a Nossa Senhora é essencial para o católico. Não há fé católica sem devoção a Nossa Senhora. No nosso programa também iremos compartilhar com você histórias sobre os mais diversos títulos com os quais a Mãe de Deus é invocada com confiança pelos seus filhos. E também relatos das intervenções milagrosas com as quais Nossa Senhora mostra o seu amor maternal por todos os seus filhos em aflição. E nesse primeiro programa, quero compartilhar com você a história que aconteceu aqui perto. Estamos na Diocese de Corumbá, fronteira com a Bolívia, estado de Mato Grosso do Sul. Junto ao rio Paraguai, descendo um pouco o leito do rio, encontramos o Forte Coimbra, uma fortificação militar do Exército Brasileiro que foi construída em 1775. E desde a sua construção, o Forte Coimbra é protegido de maneira especial por Nossa Senhora. No projeto original dos portugueses, o Forte Coimbra era para ter sido construído em um lugar chamado Fecho dos Morros, onde mais ou menos hoje é a fronteira tríplice entre Bolívia, Paraguai e Brasil. Porém, por um erro de cálculo, o forte foi construído um pouco depois no rio, um pouquinho mais à frente. Dizem que foi por intervenção de Nossa Senhora, porque se o forte fosse construído no lugar onde deveria ter sido, no lugar onde mandaram construir, ele seria um alvo fácil para as invasões que a história trouxe depois. Intervenção de Nossa Senhora, porque desde o início da construção do forte, ele foi consagrado a Nossa Senhora do Carmo. Tanto que foi trazida de Portugal uma belíssima imagem para a capela do forte. Imagem essa que até hoje está lá em Forte Coimbra. Em 1801, os espanhóis atacaram o Forte Coimbra. 600 homens, 30 canhões, navios de guerra atacaram o Forte Coimbra, que só tinha 110 homens, 5 canoas e 3 canhões. Estavam em uma desvantagem enorme. Seria um massacre, com certeza. Porém, Nossa Senhora veio em socorro do povo de Forte Coimbra. Os livrou de um massacre. E mesmo os espanhóis estando em vantagem e conseguido atacar o forte com sucesso, ao chegarem a invadir o forte,
bateram em retirada ao ver na entrada do forte a imagem de Nossa Senhora. Mas a maior manifestação de Nossa Senhora em favor daquele povo ainda estava por vir. Durante a Guerra do Paraguai, em 1864, 3.200 soldados paraguaios atacaram o Forte Coimbra. No forte, 150 homens. Foram dias intensos de batalha. Estavam acabando as munições, acabando água, acabando suprimentos. Além da desvantagem numérica, vinha o desânimo, a tristeza, a fadiga. Porém, Nossa Senhora estava com eles. A mulher do comandante do Forte Coimbra, senhora Ludovina Portocarrero, tirou da cintura do seu esposo uma faixa de seda vermelha que indicava o comando do forte. Ela tirou essa faixa da cintura do esposo e colocou na imagem a faixa vermelha e disse: a partir de agora, Nossa Senhora, a senhora é a comandante do Forte Coimbra. Não deixe que o nosso povo acabe sucumbindo. Não permita que aconteça o pior. Dona Ludovina mandou um soldado músico chamado Verdeixas pegar aquela imagem que estava na capela, subir a muralha, seria um alvo fácil, subiu a muralha e ergueu a imagem de Nossa Senhora do Carmo na muralha para todo o povo ver. E gritou com toda a sua voz: viva Nossa Senhora do Carmo! Quando os paraguaios viram a imagem na muralha, imediatamente baixaram as armas, dobraram seus joelhos e, como bons católicos, também gritaram: viva Nossa Senhora del Carmen! E assim, aquela batalha feroz se tornou uma batalha de vivas, de aclamações, de honras, de brados em louvor a Nossa Senhora. E dessa forma, os brasileiros que estavam em Coimbra conseguiram evacuar o forte e conseguiram abandonar a instalação sem sofrer um arranhão. Naquela batalha de 1864, não houveram mortos em nenhum dos lados, porque a vencedora daquela batalha foi Nossa Senhora, que até hoje, em Forte Coimbra, é chamada de Rainha da Paz. E tem a patente de general do Exército Brasileiro. Com a imagem heróica de Nossa Senhora do Carmo, é recebida com honras de oficial general no Forte Coimbra. Percebam que no manto da imagem existem várias estrelas e várias condecorações. Porque há uma antiga tradição, desde a época da Guerra do Paraguai, que todo militar que serve em Forte Coimbra, quando chega a oficial do Exército, oferece uma das estrelas de sua patente para o manto de Nossa Senhora. Tanto que o seu hino diz: Rainha das belas vitórias morais, o teu manto é de estrelas dos teus generais. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Diante da atual situação da pandemia que está tomando o mundo, muitos de nós estamos em quarentena, muitos nem saem de casa. Neste mês de maio, muitos de nós, inclusive eu, gostaríamos de todo o coração de visitar Nossa Senhora nos seus santuários, de peregrinar, de se colocar a caminho para encontrar com a Mãe de Deus e nós. Por isso, para terminarmos esse nosso programa, convido você a peregrinar em espírito, em coração. Hoje
iremos em espírito, em oração, até a casa da Mãe Aparecida. Aquele lugar que é o coração de todo o povo católico. Convido você a, junto comigo, peregrinarmos em espírito até a casa da Mãe Aparecida. E para encerrarmos esse programa, elevemos nosso coração e nossa mente à Mãe de Deus e nossa, invocando-a como os primeiros cristãos a invocar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o nosso primeiro programa vai ficando por aqui. Espero que essa reflexão tenha lhe ajudado a conhecer e amar mais a Mãe de Deus e nós. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com quem você ama esse nosso momento de fé e de espiritualidade mariana. Não se esqueça que todo dia temos a récita do Santo Terço ao vivo às 19 horas de Brasília, junto com o nosso querido Padre Fábio, direto de Assis. Muito obrigado pela sua companhia. Sábado que vem estaremos de novo juntos com mais um programa de Maria Nunquam Satis. Salve Maria!